Meus cumprimentos a todos os que nos ouvem e participam. Eu costumo repetir a todos os que participam, porque, considerando como participação permanecer até o fim, compartilhar e enviar comentários sob a forma de perguntas, de acréscimos ou de revisão, de correção, de crítica, faz com que a plataforma divulgue mais o nosso canal, solicitando ainda que se inscrevam, que é também uma forma de participação. Lembrando que a inscrição não tem nenhum ônus e que contribui para a divulgação do canal. Pedindo ainda que a participação se faça também na forma de like ou dislike, conforme o seu julgamento, né? Então, pretendemos hoje dar continuidade a um estudo que tínhamos iniciado no domingo próximo passado. Próximo porque mais perto, não é próximo porque vindouro. Daí próximo passado, porque próximo porque perto no passado. Bem, então o tema que iniciamos no domingo próximo passado foi a vida, o viver e o cristianismo, o que é uma reflexão sobre a vida. Ao fazê-lo, escolhendo esse tema, nós aceitamos um desafio bastante complexo. Tem até uma historinha sobre o sentido da vida, de que um rei teria convocado os sábios do reino para que explicassem a ele o que era a vida, né? E eles, então, pediram um tempo e um lugar tranquilo para se reunir. E o rei mandou que eles, entregou para eles um castelo no alto de um morro e fez com que eles fossem servidos de tudo e ficassem por lá o tempo que precisassem para responder essa grande questão. E eles ficaram, e o tempo passou, e depois de muito tempo o rei se impacientou e mandou chamá-los. E eles, então, disseram que precisavam de mais um ano para concluir todos os debates, todas as reflexões. E um ano depois o rei mandou chamá-los. E eles disseram que estavam concluindo e pediram mais 3 meses, e o rei chamou. E eles foram, e o rei já estava muito idoso, já estava morrendo, e pediu que eles dissessem. E eles então trouxeram uma pilha de livros, muitos livros, com que eles pretendiam explicar a vida. E o rei disse: eu não vou ter tempo de ler isso. Vocês vão ter que me responder isso agora. Disse: mas não há como fazer essa síntese. Ou vocês me respondem agora, ou eu mando cortar a cabeça de vocês todos. E então eles pediram 5 minutos para conferenciar, e um deles voltou e disse: Majestade, o que podemos dizer sobre a vida é que a vida se situa entre o momento que a gente nasce, compreende o momento que a gente existe e se conclui no momento que a gente morre. Isto é, viver é nascer, existir e morrer. Ora, então a vida é nascer, viver e morrer. Não acrescentou muito depois de tantas reflexões, porque toda síntese, todo resumo traz algum prejuízo, traz alguma forma de reducionismo, né? E deixa enormes lacunas. E resumir um tema tão complexo é um desafio que acentua esse problema. Mas nós aceitamos o desafio, contando com a colaboração dos que participam e com a tolerância deles. Bom, então o que nós tínhamos comentado no domingo passado era o fato de que, ao nos debruçarmos sobre a existência, né, sobre o que seja a vida, estamos também, inevitavelmente, tocando no problema do viver. O que é a vida, o que é viver. São indagações inseparáveis, né? E viver o cristianismo, um modo específico de vida. Agora já não é tão inseparável a questão. Muitos e muitos filósofos deram resposta a essa pergunta, ou tentaram responder pelo menos algum aspecto
concernente a essa pergunta, sem tocar no cristianismo, e até indo contra o cristianismo, né? Mas, em algum momento, nós dizíamos no domingo passado, e está no texto, que eu me penitencio agora e peço desculpas porque eu não tenho enviado os textos, é que quando alguém emite qualquer opinião, ou elabora ou formula qualquer tese, parte de pressupostos. Ninguém começa nenhum pensamento do zero. Então, até porque o pensamento eu costumo dizer que o pensamento é uma alvenaria cujos tijolos são palavras. E palavras entendidas como conceitos. E ninguém cria os conceitos, ou pelo menos não cria todos os conceitos, nem mesmo a maioria, nem mesmo os principais conceitos. Então, a gente parte de alguns pressupostos, e os escritores da antiguidade, e até do período medieval, da antiguidade clássica, né, e do período medieval, eles costumavam começar os seus textos dizendo que objetivo tinham, né, e muitas vezes dizendo também quais eram os seus pressupostos, né, o que é que estavam usando como base do desenvolvimento dos seus raciocínios, que lá no linguajar do filosofês recebe o nome de premissa, né? Então, as nossas premissas aqui, os nossos pressupostos, são aqueles da tradição judaico-cristã, na parte mais geral, né? E em algumas coisas mais específicas, são são premissas próprias do cristianismo. Indo agora um pouco além da tradição judaico-cristã, separando um pouco, não separando radicalmente, porque não dá, porque o cristianismo não se separa radicalmente do judaísmo, até porque toda a base do cristianismo são as profecias do Antigo Testamento, vamos chamar de Bíblia hebraica, que anunciam o Messias e que nos permitem reconhecer Jesus como o Messias descrito nas profecias. Profecia de Isaías, profecia de Miqueias, profecia de vários profetas, né? Em inúmeros livros da Bíblia tem o retrato falado ou alguma deixa sobre como seria o Messias quando viesse. E é o que nos permite reconhecer a Cristo e chamá-lo de Cristo, porque Cristo não é nome, né? O nome daquele personagem é Jesus. Cristo é título. É um título que significa o enviado, né? E um enviado com algum mandato. No grego, a palavra é Cristo, mas no hebraico a palavra é Messias. Então, Cristo ou Messias, estamos dizendo a mesma coisa, e não são nomes. Então, essa é a nossa base. Claro, poderíamos dialogar sobre o fundamento, a, a consistência dessa base. Né? E para discutirmos qual é a consistência do cristianismo, aí seria outro estudo. E nós já fizemos alguma coisa nesse campo, em algum dos nossos estudos dos últimos 3 ou 4 anos, e que temos feito esses estudos, e podemos e deveremos voltar a eles, né? Mas, assim, num ligeiro parêntese, podemos dizer que a tradição judaico-cristã se fundamenta nas escrituras. Até tem a palavra fundamentalismo, que foi transformada num adjetivo muito pejorativo, mas que na sua origem não tinha esse significado, né? Fundamentalista quer dizer alguém que tem fundamento em alguma coisa, ou seja, alguém que segue uma doutrina que tem um fundamento, né? Porque a ideia é que o fundamento do cristianismo eram as escrituras, e que persiste sendo até hoje a ideia central da tradição judaico-cristã e especificamente do cristianismo. Bem, então a discussão seria qual é a validade das escrituras, e aí é um outro estudo próprio para isso, que tem muitos fundamentos, tem muitas razões, seja no cumprimento de profecias que já se realizaram, seja no anúncio ou na forma de como foram expressos alguns conhecimentos que não eram da época. Conhecimentos que povos muito mais sofisticados, como os gregos,
os povos de outras civilizações que não aquelas do Oriente Médio, como os chineses, ou de uma região que hoje nós chamamos de Índia, que não era uma unidade, na época era um subcontinente, ainda hoje a gente chama o que é hoje Índia de subcontinente indiano. E nesses lugares tinham filosofias muito elaboradas, muito sofisticadas, que não eram filosofias teoréticas, como as dos gregos, mas eram filosofias aforísticas muito elaboradas, muito fundamentadas em razões muito lógicas, né? Então, só lembrando que chamamos aqui de filosofias teoréticas, aquelas que articulam um conjunto numa doutrina, né? Um conjunto todo coerente internamente, respeitando uma certa lógica, né? E chamamos de filosofia aforísticas aquelas sabedorias que não se prendem a uma doutrina geral. Que temos também na tradição judaico-cristã, temos o livro de Provérbios, né, quando diz a mulher sábia ergue a sua casa, né, o fundamenta a sua casa. Está dizendo isso, e isso não está em relação direta com um conjunto de uma doutrina. É essa afirmação. Né? Ou como o temor a Deus é o princípio da sabedoria, é outro aforismo, ou ditado, ou provérbio. Né? Então, isso os chineses tinham e muito bem elaboradas. E o subcontinente indiano tinha também. Como os árabes desenvolveram depois. Depois, não muito depois, né? Porque aí estamos falando do mundo árabe e islâmico, e aí, a partir do século VII, portanto, 700 anos depois de Cristo, começa uma filosofia árabe-islâmica. Embora houvesse entre os povos árabes algum pensamento. E a filosofia grega muito elaborada. Essas filosofias todas não tinham conhecimentos como saber que o centro da Terra é fogo. Está lá no livro de Jó. Ou como saber como lemos no livro de Isaías, que o Senhor sustenta o globo da Terra sobre o vazio. Isso, aqueles povos não tinham esse conhecimento. E aí, uns profetas que não eram filósofos, que não tinham academias, como os gregos criaram depois, né? Fizeram afirmações, declararam essas coisas, o que sugere uma inspiração. E aquelas profecias que claramente se cumpriram, como a gente vê em Isaías, o retrato falado do Cristo e o modo como Cristo foi sacrificado. Né? E algumas profecias de Daniel e Ezequiel, que falam da queda de sucessivos impérios, o Império Babilônico, o Império Persa, o Império Grego, o Macedônico, né, do Alexandre o Grande, e do próprio Império Romano. Isso tudo se cumpriu. Né? Então, o fundamento é esse, e essas premissas que estamos usando aqui são fundamentadas nisso. Né? Bom, e aí vem outra questão, ainda que se admita a revelação das Escrituras, se elas teriam atualidade. E isso não vamos tratar aqui do fundamento do cristianismo, mas da vida e do viver na perspectiva cristã, mas vamos tangenciar um pouco essa questão da atualidade da base do cristianismo. Porque para que o cristianismo seja atual, o viver cristão, que é o título do nosso estudo, é a vida, o viver e o cristianismo. Para que o viver, nos termos do cristianismo, seja válido, é preciso que o seu fundamento, o seu referencial teórico, a sua fonte factual de dados, seja também válida e seja atual. Né? E aí, eu tenho repetido aqui, eu penso que a repetição não apenas é inevitável, como é desejável sob certos aspectos e em certas circunstâncias, é que nós temos literaturas multimilenares que ninguém questiona a validade, como a Ilíada, a Odisseia, ou peças como
Édipo, de Sófocles, e temos uma literatura multimilenar chinesa e que ninguém questiona. Não, isso não tem nada para dizer ao homem do século XXI. Isso não tem nada a nos dizer, a nós que estamos na pós-modernidade. É outro mundo, são outras referências. Mas as pessoas que dizem isso se deliciam com a leitura de clássicos multimilenares. Né? E vamos ver alguma coisa sobre isso ao longo da nossa conversa de hoje. E, recapitulando o que vimos no domingo passado, tivemos um breve estudo, uma breve reflexão sobre o valor da vida. Como valorar a vida. Valorar, no Filosofês, significa avaliar o valor, estabelecer valor, julgar qual é o valor de alguma coisa. Né? Então, ao nos debruçarmos sobre o viver e o cristianismo, ou basicamente sobre a vida, estamos inevitavelmente considerando qual é o valor da vida. E dizíamos, como é que a gente estabelece o valor de qualquer coisa? Como é o processo de valoração? Quem se debruça sobre o valor de alguma coisa considera, conscientemente ou não, o desfrute, a satisfação daquela coisa, que os bons e velhos manuais de filosofia chamavam de satisfatividade. Se a coisa dá satisfação, essa coisa tende a ser positivamente valorada pelas pessoas. Seja uma satisfação, e aqui não estamos entrando ainda no mérito moral da satisfação, né? Pode ser uma satisfação que se tem ao atender a um relevante valor moral ou um relevante valor social. Alguém que toma alguma providência para conter uma epidemia, você vai valorar esse gesto. Alguém que salva a vida de outra pessoa que está em perigo, você diz, bom, isso deu uma satisfação a quem se livrou do perigo. Aí tem a história aqui do Ceará, que aí no começo do século XX, Rodolfo Teófilo vacinou a população contra a varíola e conteve e evitou um surto de varíola. Então, isso é valorado positivamente, porque proporcionou a satisfação que foi uma população se livrar da varíola. Né? Então, satisfatividade, que também pode ser uma perspectiva hedonista. Né? O cara que consome as drogas psicoativas, ele sente satisfação nelas. Né? E não quer dizer que a satisfatividade por si só seja um valor moral. Né? Mas ela é considerada, junto com outros fatores, e dependendo de outros fatores, ela pode ser um fator que eleva o valor de alguma coisa que nós estamos examinando. Né? Então, tem a satisfatividade. Mas não é só isso. Acabo de dizer que tem que ser junto com outros fatores, porque a satisfação pode, inclusive, ser negativa. Eu acabei de dar o exemplo da dependência química, que necessita de uma satisfação. Então, no entanto, é um valor negativo. Mas temos também o problema da duração. Né? Todos os apaixonados juram amor eterno. Né? E é claro que a duração é posta aí para valorar aquele sentimento. Né? Porque nenhum apaixonado vai dizer, meu amor, eu te amo por enquanto. Né? Te amo agora na próxima meia hora. Isso destruiria o valor dessa declaração de amor. Né? Então, tem a satisfatividade e tem a duração. Mas isso ainda é pouco. Né? Tem também a divisibilidade. Dizíamos que se uma coisa é divisível, ela tem um valor maior. Mas divisível aqui tem um sentido específico, não é a divisibilidade matemática. Né? É a divisibilidade do compartilhamento sem prejuízo da coisa.
digamos, se alguém está comendo um sanduíche e quer dividir com alguém, ele pode dividir. Mas esse bem, do ponto de vista filosófico, é indivisível. Porque na hora que você tira um pedaço do sanduíche para dar para alguém, para compartilhar o sanduíche com alguém, você diminuiu o sanduíche. Então, tem um prejuízo para a sua fruição do bem se você dividir. Qual é a divisibilidade que eleva o valor? É aquela divisibilidade que não desgasta o bem e que não diminui o desfrute. E eu exemplificava no domingo passado, se você tem um livro, se você empresta um livro a alguém que é uma pessoa cuidadosa e lê sem estragar o seu livro, você compartilhou o desfrute do livro e o livro não se prejudicou. E se a pessoa devolve, você continua tendo aquele livro. Então, é um compartilhamento que não restringe a fruição, nem desfalca ou restringe aquele bem, aquele objeto, aquela coisa. Né? E os sentimentos. Falávamos há pouco no amor romântico, ao aludir à duração, também o sentimento amoroso, quando compartilhado, tem uma maior satisfatividade e pode ter mais duração. Então, essas coisas interagem umas com as outras. É claro que o amor não correspondido tende a ter uma duração menor ou proporcionar um desfrute limitado, ou até decepcionante. Né? Então, são três aspectos importantes. E a vida em si, a vida como um todo, ou a vida na perspectiva cristã, tem. E a duração é muito breve. Depende. É breve quando a gente olha para trás. Mas meus netos estão hoje aqui. Se você disser que o meu neto de 8 anos vai viver 80 anos, você tem uma longa vida pela frente. É claro que se você diz uma pessoa de 80 anos, ou uma pessoa que está perto de 80 anos, que ela vai viver 80 anos, você diz que é muito pouco. Ou uma pessoa de 80 anos que está morrendo, olha para trás e diz a vida foi muito breve. Então, todas as coisas são breves quando a gente olha para trás. O tempo tem duas dimensões, ou duas durações. A retrospectiva e a prospectiva. Prospectivamente, a vida tem uma longa duração, sim. Hoje se fala numa vida média no Brasil para homens de 76 anos, parece de 75, 76, e de 79 para mulher. É muito tempo. Dá para fazer muita coisa. Não é? Mas também não dá para fazer muitas outras coisas. Também passa muito rápido depois que passa. Né? Então, e também tem uma duração condicionada à sensibilidade. É claro que se alguém tem uma sensibilidade à flor da pele e tanto tem sensações agradáveis intensas, como tem sensações desagradáveis intensas, isso se reflete na duração. Porque se for para viver 80 anos de infelicidade, é muito tempo. Se for para viver 80 anos de momentos predominantemente sentidos ou interpretados como felizes, aí é uma brevidade impressionante. Aí as coisas passam muito rapidamente. Como passam muito rapidamente, quando o foco da sensibilidade ou da observação é para o que não foi feito. Então, eu vivi 100 anos, mas nesses 100 anos eu não fiz isso, aquilo mais, e fiz uma porção de coisas que eu não fiz. Ou não fiz porque não tive tempo, ou não fiz porque não cuidei de fazer, ou não consegui fazer. E é claro, quando a gente diz que não teve tempo, muito do que a gente diz que não teve tempo é
uma declaração de prioridade secundária. Né? A falta de tempo, muitas vezes, é daquilo que não é ou que não foi prioridade. Eu não tive tempo, porque não dei prioridade. Né? Eu até costumava dizer, quando ministrava disciplina de metodologia científica, costumava dizer que o tempo para o estudo ou o tempo para a reflexão ou a falta de tempo é falta de prioridade. Né? E conversando informalmente com os alunos, isso que eu vou dizer aqui, eu não botei no meu livro de metodologia, eu dizia, não tem falta de tempo para atender uma dor de barriga. Todo mundo arranja um tempinho para atender a dor de barriga. Embora, excepcionalmente, em circunstâncias mais ligadas a problema de saúde, pode ser que a pessoa não tenha tempo, em uma circunstância ou outra da vida, de não atender a contento ou não atender sem algum prejuízo a uma dor de barriga. Mas, de um modo geral, as pessoas têm tempo para isso, porque dão prioridade a isso. Né? Ou se curvam diante da demanda, porque não só a prioridade, mas também pode ser uma questão de resistência à demanda. A pessoa não quer atender uma demanda, depois diz que não teve tempo para ela. Bom, então, também, quando nós nos debruçamos sobre a vida, fazíamos uma reflexão sobre a polaridade entre essência e experiência. Será que a vida vivida, e vamos chamar a vida vivida de experiência, não confundir com experimento, não confundir experiência com experimentação. A experimentação é, de um certo modo, controlada por quem faz o experimento, que procura controlar todos os fatores e isolar o fenômeno observado de outros fatores, para ver a influência daqueles fatores que estão sob controle. Experiência da vovó é apenas a passagem por determinadas situações, a vivência com determinadas situações, sem o controle dos fatores, sem grupo de referência para comparar. Tinha esses fatores aqui num grupo, não tinha esses fatores no outro grupo, o grupo de controle, o chamado duplo cego, na linguagem das metodologias da pesquisa. Então, isso é experimento ou experimentação. Agora, sem nada disso, é experiência da vovó. Né? E essa experiência é vista como alguma coisa que influencia ou até determina a existência, a essência da existência, ou também há uma visão contrária que diz que há uma essência, há uma existência que precede a experiência e que é influenciada, mas também influencia a experiência. E eu repito 1000 vezes e não tenho pejo de repetir. O que, discutindo isso certa vez numa sala de um mestrado de filosofia da ciência, uma disciplina de filosofia da ciência, conversando com mestrandos, alunos mestrandos, uma aluna disse: olha, professor, sobre isso eu tenho a dizer que eu não sei nadar. E nunca não sentia constrangimento por isso. Até o dia em que, estando numa praia, eu vi quando chegou um homem sem braços. E esse homem sem braços entrou no mar e saiu nadando. Ela se referia a uma superação. A uma superação de uma condição existencial que afasta a ideia de que a experiência subordina a essência. Ela estava dizendo que a essência de uma pessoa, vamos chamar isso de condição humana, a condição de uma pessoa, um núcleo da existência de uma pessoa,
chamamos isso de natureza humana, que há na natureza humana um potencial de se submeter e submeter às circunstâncias, à sua determinação. Aquele homem que não tinha nenhum braço, a natureza daquele homem, a essência daquele homem, submeteu à circunstância de não ter braços e fez prevalecer a vontade de nadar. Né? Então, aquela jovem senhora mestranda que não sabia nadar e não tinha nenhum constrangimento com isso, passou a sentir constrangimento por não nadar tendo os dois braços e as duas pernas. Então, há uma resistência muito grande para a herança iluminista que não quer que o homem tenha uma natureza, que exista uma natureza humana. Porque eles querem que o homem seja inteiramente condicionado à cultura, à sociocultura em que ele teve a sua vivência, que ele teve e está tendo, que se expressa numa frase popularmente repetida e as pessoas dizem sem ponderar o alcance do que estão dizendo, né? Que o homem é um produto do meio. Eu uma vez até tentei lembrar alguém que isso é um reducionismo. Né? Com isso, a gente está descartando outros fatores. Há um certo senhor e que ele não entendeu de jeito nenhum, né? Porque ele entendia que o homem era um produto do meio. Mas nós sabemos que, na mesma circunstância histórica, social, uma mesma cultura social, uma mesma cultura familiar, produz indivíduos diferentes, ou condutas diferentes. Dois irmãos criados na mesma casa, com os mesmos pais, tendo mais ou menos a mesma vivência, tomam caminhos completamente diferentes. Né? Então, a ideia de que existe uma natureza humana é muito fundamentada em uma certa abundância de fatos. E isso, é claro que a herança iluminista não quer aceitar. E quando eu digo iluminismo, não me refiro só ao iluminismo que habitualmente é referido com essa palavra, que é o iluminismo de um certo momento da modernidade, ou da modernidade na França, o iluminismo francês, sobretudo, porque é um projeto de engenharia antropológica. O iluminismo queria refazer o homem. E para refazer o homem, eles achavam que bastava refazer a sociedade. E refazendo a sociedade, se o homem é um produto do meio, porque não tem uma natureza humana, você refazendo a sociedade, você iria refazer o homem. Né? Embora essa experiência não tenha dado certo em lugar nenhum, e essa experiência sempre vinha no bojo de uma utopia, e as utopias todas fracassaram e deram lugar à distopia. Né? Utopia é uma maravilha que não existe em lugar nenhum, mas que as pessoas têm esperança de fazer com que ela venha a existir. E a distopia é aquela coisa que existe sim, já existiu ou está existindo em algum lugar, e é muito ruim. Então, e foi o que deu. Né? A própria utopia do iluminismo, que era igualdade, liberdade, fraternidade, logo no começo trouxe a fraternidade, entre aspas, da guilhotina. Né? Foi muito fraterna, ironicamente falando, guilhotinando dezenas, ou segundo alguns, até centenas de milhares de pessoas que passaram pela guilhotina, implantando o chamado reino do terror do período jacobino. E as pessoas criticam os jacobinos, mas esquecem que os jacobinos eram essencialmente iluministas. Né? Então, e qual foi a razão do fracasso da Revolução Francesa e de tantas outras tentativas de utopismo? Foi negar ou não reconhecer a existência de uma natureza humana. Que o homem tem, sim, influência do meio, o homem tem, sim, um conjunto de fatores que resultam da interação com o ambiente físico e social, com a cultura e com as condições ambientais físicas, mas não é só isso, tem um núcleo que é a natureza humana. Então,
a reflexão sobre a vida e o viver do cristianismo passa pela perspectiva da escolha entre a essência ser condicionada à experiência ou a experiência ser condicionada ou influenciada fortemente pela essência da pessoa. Essa é uma questão central da escola existencialista e aparece com muita força em alguns momentos do existencialismo, e aí, sobretudo no pós-guerra, no século XX, com a figura do Sartre, isso apareceu muito fortemente. Bom, mas temos ainda o problema do reconhecimento, esse problema do reconhecimento da natureza humana, que está inseparavelmente ligado à discussão entre a experiência e a existência, quem precede quem. Bom, temos visto isso no domingo, e vimos também que um dos nossos pressupostos é o teísmo com T de trem, que é a crença num Deus que se revela e se comunica. E que é próprio não só do monoteísmo, mas também está presente no politeísmo, porque os deuses do politeísmo também se revelam, interferem na realidade do mundo natural e do mundo social e se comunicam. Né? Mas não é só. O pressuposto do cristianismo é de um monoteísmo, de um teísmo do tipo monoteísta, que é próprio da tradição abrâmica, a tradição que começa com Abraão, que deu no judaísmo, que deu no cristianismo, que eu gosto de dizer que tem tudo a ver com o neo-judaísmo, e no Islã. Os muçulmanos também estão na tradição abrâmica, inclusive porque reconhecem Jesus não como membro da Trindade, nem como Deus, mas como profeta. E que reconhecem Abraão e que reconhecem as Escrituras não como revelação, mas como livro de grande sabedoria. Né? Então, estão na tradição abrâmica. E o fazemos, e aí citávamos a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no primeiro versículo, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Bom, então já temos aí a palavra racional, o culto racional. Né? E temos a palavra sacrifício, e nós lembrávamos assim rapidamente que não era o sacrifício da pessoa, nem do corpo. É a ideia de que você sacrifica a presunção de sabedoria, a presunção de se guiar pelo Criador. Você sacrifica a ideia de comer do fruto da ciência do bem e do mal. E você o faz racionalmente, com base na sabedoria colhida na revelação e na observação da vivência, da experiência, que não estamos falando aqui de experimento nem de experimentação. O cristianismo não resulta de uma experiência científica, não. Mas é preciso considerar a experiência, que é a observação não controlada. E a observação não controlada tem algum valor? Tem. É claro que tem. O senso comum tem valor? Tem. E ninguém vive sem isso. Ninguém passa o dia fazendo ou buscando fundamentação científica para cada passo que dá. Você, quando atravessa uma rua, você não calcula a distância que vem um carro, a velocidade que ele vem, o tempo que ele vai gastar para chegar até o ponto que você está, e o tempo que você vai levar para atravessar a rua, e quando é que esses dois tempos vão se cruzar, ou não vão se cruzar. E um cachorro faz isso. Cães criados na rua aprendem a atravessar as ruas sem usar Isaac Newton, sem usar a equação que estabelece a relação entre velocidade, tempo e espaço percorrido, lá do Newton. Então, toda hora a gente usa
a sabedoria do senso comum, e estamos falando de tradição cristã, estamos falando de fé, e fé é a esperança das coisas que não se viram, está escrito lá numa das cartas doutrinárias do Novo Testamento, e portanto, não é conhecimento objetivo. É uma percepção marcada pela subjetividade. Também vimos lá em Mateus 16, 24, que diz: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, essa alusão ao sacrifício, no versículo que citávamos anteriormente, ela nos diz: tome a sua cruz. Qual seria a cruz? Qual seria o sacrifício? Seria renunciar à própria sabedoria. E tem lá um provérbio de Salomão que diz: não te estribes no teu próprio conhecimento. O que equivale a dizer, mais ou menos, não se considere sábio, né? Não seja presunçoso. Então, temos o valor da satisfatividade, da divisibilidade, da duração na existência. Agora, e o sentido... O sentido da existência. Bem, o sentido da existência nos leva ao fundamento. E citávamos o livro de Jó, já citei aqui, que ele fala do fogo, o livro de Isaías, que fala na redondeza da terra, e o que não tínhamos comentado, e vamos procurar sintetizar agora. O sentido da existência, que está lá em Gênesis 1, 28. E Deus o abençoou, e Deus lhes disse, ao casal primordial, né? Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Primeiro, vamos afastar uma ideia simplória, mas muito difundida, de que o pecado original teria a ver com sexo. Não, porque antes da queda, já tem essa recomendação de Gênesis 1, 28, dizendo: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, era para fazer sexo, né? Para se multiplicar, né? E mais, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, e por que era para isso? Porque era um exercício de poder. Porque foi dado ao homem poder sobre a natureza. Exercer domínio sobre a terra, sobre os animais, sobre tudo mais, né? E mais, e qual é o sentido da existência? Na perspectiva judaico-cristã. Aí temos lá em Gênesis 2,15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Então, o sentido da existência, estamos aqui chamando de sentido da existência, o cumprimento da finalidade para a qual o homem foi posto na Terra. Estamos admitindo que o homem foi posto na Terra. É uma premissa da tradição judaico-cristã, né? E é claro que isso dá lugar àquela discussão entre criacionismo e evolucionismo, que nós já tivemos estudo sobre isso, há uns 2 ou 3 anos atrás, e que tem outros, muitos estudos que nós indicamos também, muitas referências bibliográficas sobre isso, em outros estudos, né? Inclusive a do professor de bioquímica da Universidade da Pensilvânia, que tem o livro A Caixa Preta de Darwin, né? Que ele discute o problema da complexidade irredutível, né? E várias outras obras. Bem, mas se era para lavrar o jardim e guardar, era para trabalhar. Paraíso não era ociosidade, né? Então, o sentido da vida não exclui o trabalho. Ah, mas o trabalho é maldição, tem gente que pensa, né? Porque ganharás o teu pão com o suor do teu rosto. Não, isso não era maldição.
Isso era uma advertência. E era uma advertência que ele tinha sido posto para lavrar e guardar, e que ia ter que fazer isso. A diferença é que agora ele ia ter que fazer isso com a sabedoria dele, e não com a orientação que ele estava recebendo até então do Criador, e que mostrou desinteresse, e que não quis mais receber, porque comeu do fruto da ciência do bem e do mal, isto é, chamou a si dizer o que é certo e errado, o que é o bem e o mal. E por isso é que ele erra o alvo. E aí, essa frase que está dizendo, ganharás o teu pão com suor no teu rosto, está dizendo, você vai errar o alvo quando buscar ganhar o pão com suor do rosto. E porque vai errar o alvo, vai ter muito mais problema e muito mais dificuldade, né? Hoje, essa história de reinar sobre a natureza, sobre as aves do céu, os peixes do mar, tudo que anda na terra, isso hoje está encontrando uma espécie de neo-animismo, um renascimento do animismo, que eram aqueles cultos que adoravam a lua, ou adoravam o sol, ou adoravam a floresta, ou adoravam o rio. E hoje tem uma nova expressão do ecologismo que adora a natureza e que coloca a natureza acima do homem, dizendo que o homem não pode interferir na natureza, que a natureza não se defende, mas se vinga, né? E esquece que o homem foi posto na Terra para dominar a natureza. Ah, mas está aí muita experiência desastrada da interferência do homem na natureza. Tem. E por que tem? Porque agora ele está dominando a natureza pelo seu próprio entendimento, contrariando a recomendação salomônica, lá do livro de Provérbios, que diz, não te estribes no teu próprio entendimento. E como nós não vivemos mais guiados pelo Criador, porque optamos por comer do fruto da ciência do bem e do mal, não temos sabedoria e não temos outra opção a não ser nos guiar pelo nosso próprio entendimento. E aí erramos o alvo, e errar o alvo é um dos significados da palavra pecado. E porque erramos o alvo, muitas vezes erramos e nos damos mal, ou muito mal, quando exercemos o domínio sobre a natureza. Ou seja, como que perdemos o mandato. Tínhamos um mandato para governar a natureza. Mas isso era a legitimidade originária do mandato. Em ciência política e em direito constitucional se fala em legitimidade originária, né? Um presidente que foi eleito tem legitimidade originária, porque saiu das urnas. Porque todo poder emana do povo e aquela conversa toda, né? Agora, no curso do mandato, ele pode se desviar dos objetivos constitucionais do exercício do poder e aí perde a legitimidade. Ou ele pode exercer o mandato de acordo com os objetivos institucionais e aí ele reforça a legitimidade originária com o que se chama legitimidade de curso, quando ele contraria os objetivos institucionais, então ele perde a legitimidade de curso, ou perde a legitimidade originária no curso do mandato. Assim foi o homem, recebeu o mandato para lavrar e guardar o jardim. Mas, no curso do mandato, o homem rompeu com o Criador, como um presidente ou uma corte constitucional, uma corte judicial, que rompe com a Constituição que devia guardar. E aí perde a legitimidade de curso. Originariamente tinha legitimidade para aquela função. Mas no curso do exercício do mandato, pode perder a legitimidade. E assim, a humanidade perdeu a legitimidade de governar a natureza. Ah, então é uma transgressão procurar modificar ou controlar, ou de algum modo lavrar
usando a palavra lavrar, entre aspas, para dar a ela um significado mais amplo de toda a atuação sobre a natureza. Então, isso seria uma transgressão agora sem a legitimidade de curso? Não necessariamente. Porque não necessariamente nos desgarramos da orientação do Criador. Porque não necessariamente seguimos tão somente a nossa própria sabedoria. Porque o Criador nos deixou orientação nas Escrituras. E seguindo as Escrituras, podemos nos reconciliar com o Criador e voltar a lavrar o jardim e guardar o jardim com base nessa orientação. Ah, mas não tem orientação específica. É claro que não tem, e eu já escrevi sobre correntes políticas que se dizem cristãs, partidos que se dizem democrata cristão, ou outra corrente com o adjetivo cristão. Eu digo, olha, não tem isso. Né? Porque não tem, o cristianismo não diz nada sobre política cambial, política tributária, política monetária, juros, políticas de segurança e várias outras coisas. Mas tem genericamente certa orientação abrangente. Né? E aí está cheio disso. Sobre a iniquidade da balança fraudada. Sobre a iniquidade de quem não remunera a jornada do trabalhador. Sobre a injustiça para com órfãos e viúvas. Está cheio de orientação. Né? Que não são especificamente... É claro que você não vai decidir sobre a matriz energética. Você não vai decidir entre uma hidrelétrica e uma usina eólica, levando em conta as escrituras, porque as escrituras não dizem nada sobre isso. Né? Mas existem, e porque não dizem, não tem substância, não tem material suficiente para que alguém fale num partido cristão. Né? Embora tenha valores cristãos, ética cristã, que tem relação e influenciam escolhas políticas sobre política penal, pena de morte, uma série de outras questões específicas. Né? Mas isso tudo nos diz do viver e da vivência sobre o cristianismo. Então, nós temos aqui uma posição clara do cristianismo, ou mais amplamente, uma posição clara da tradição judaico-cristã com relação à vida. Não com relação a um governo cristão, não se trata disso. Até o Antigo Testamento existiam governos teocráticos, e os profetas orientavam. Né? Mas o Novo Testamento já não tem isso. O Cristo já disse, dá a César o que é de César, ou seja, não estou aqui para orientar o governo secular. Né? Então, a orientação contida no cristianismo, a vivência ou a visão que o cristianismo tem do viver cristão, tem uma ética, sim, mas tem, sobretudo, como ponto central, a subordinação à orientação do Criador. Aí é uma coisa da existência pessoal. Né? Então, e aí traz uma outra questão, porque isso passa por uma vida dedicada, inclusive, ao louvor. E aí os descrentes dizem, então, para que essa atitude de estar louvando a Deus? Isso lembra a atitude dos áulicos do poder secular que vivem
nos corredores dos palácios, procurando agradar aos governantes. Mas não é bem isso, não. O fato é que a melhor resposta que eu já encontrei para isso é a que diz, olha, quando você louva a Deus, você não está atendendo a uma necessidade dele, ele não precisa do seu louvor. Você que precisa louvá-lo. Ah, e ele só agrada e só favorece quem o louva? Não. A Escritura diz que a chuva tem um momento que ele diz, chove para os justos e para os injustos. Então ele não vai privilegiar quem o louva. E o Cristo diz, a quem aceitava a Cristo e louvava a Deus, na vida tereis tribulações. Então não está prometendo apadrinhar, vamos usar uma linguagem da política secular, não está prometendo privilegiar ou discriminar quem o louva em relação a quem não o louva. E então qual é o benefício? É o benefício que quem louva o Senhor e se aproxima dele sente a paz que excede todo entendimento. E aí é uma realidade subjetiva, que só é vivida realmente pelos que creem. E aí isso dá lugar a uma discussão enorme sobre o significado dessa sensação, e as pessoas podem querer psicanalizar isso, e querer explicar como podem querer explicar coisas que não têm explicação e usam uma palavra vazia. Né? Determinados fenômenos, você diz, é um transe. E o que é o transe? Então, o que há é que uma epifania, ou algo parecido com uma epifania, que é sentir a presença de Deus, é um privilégio. E é o caminho que nos permite discernir e fazer escolhas, buscar ao Senhor. É uma maneira, quando alguém louva e busca o Senhor, a pessoa consegue compreender melhor as Escrituras e seguir o caminho que não é aquele de quem comeu o fruto da ciência do bem e do mal. Seguir um caminho que não é aquele de quem se julga sábio e se estriba no seu próprio entendimento. Estou usando as palavras de Salomão, lá dos Provérbios, que diz, não faça isso. Não se estribe no seu próprio entendimento. Não se julgue sábio. Né? Bom, fizemos essas considerações e volto a repetir. Isso não, o viver cristão não é promessa de prosperidade. Não é que a sua empresa que está em dificuldade vai se tornar próspera. Não é promessa sequer de saúde física. Mas seguir a orientação do Criador, seguir as Escrituras, pode favorecer, sim, tudo isso. Não é uma promessa de paraíso terrestre, mas de caminho menos tortuoso e de um sentimento de paz que excede todo o entendimento naquela promessa. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, ou seja, a tradição judaico-cristã não diz que você não passa pelo vale da sombra da morte, não, você passa, mas o significado é outro. Né? E não é por acaso que há tanta perseguição ressurgindo contra o cristianismo. Não só nos países islâmicos, ou nos países que têm orientação política anticristã, como Coreia do Norte, China, não só Paquistão, Irã, Líbia, ou África subsaariana, que está se islamizando, mas até nas democracias ocidentais. Já teve gente presa na Inglaterra porque estava orando na rua. Já teve gente presa na Alemanha porque estava pregando o evangelho na rua. Então, essas coisas estão chegando nas democracias,
nos fazem pensar, e por que tanta perseguição ao cristianismo? Por que, por exemplo, tanta perseguição não só ao cristianismo, mas também ao judaísmo, aos judeus? Até grupos que não são perseguidos em Israel, pelo contrário, são protegidos lá, e que são perseguidos pelos inimigos de Israel, se voltam contra Israel. E por que se voltam contra? Porque, de fato, os fenômenos espirituais existem. O cristianismo tem inimigos sobrenaturais que estão presentes. E o viver do cristianismo é uma luta não contra o sangue, contra a carne. Lemos isso numa das cartas doutrinárias do Novo Testamento, mas contra os principados e potestades. E são os principados e potestades que nos levam a condutas paradoxais, contraditórias, como de grupos perseguidos pelos inimigos do cristianismo, pelos inimigos do judaísmo, se voltarem contra o judaísmo e o cristianismo. É a nossa reflexão sobre a vida, o viver e o cristianismo, convidando-os a participar, enviando suas perguntas ou mensagens para o nosso canal. E advertindo ou avisando que vamos encerrar a gravação e vamos dar lugar a diálogos não gravados que não vão ficar no canal, para que as pessoas que queiram participar, mas não queiram enviar mensagens para o canal para se preservar, possam se manifestar, e nós gostamos de ouvi-los. Muito obrigado, fica o convite para o próximo domingo. Até domingo e até logo mais, quando encerramos a gravação, para os que permanecerem aqui. Até breve.